Gina Wilson perguntou: qual é o significado daquele símbolo nas capas de seus livros? É o olho que tudo vê, por cima de um coração, e o coração por cima de uma árvore carregada de frutas, significando que aquilo que você está consciente e aceita como verdadeiro se realiza por si só. Uma versão em imagem do que está em Provérbios 23:7, quando lá se diz que, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Alguém chamada Marta lhe enviou essa pergunta. Eu gostaria de estar casada, mas não encontrei o homem certo. Como posso usar a imaginação para atrair um bom marido para mim? O que você responderia a ela se ela estivesse aqui agora? Apaixone-se pelo ideal do homem que deseja, e não por um homem específico, porque é o estado ideal que cativa a mente. Não restrinja esse seu desejo de estar casada a um homem específico, mas a uma vida plena, rica e transbordante. Você deseja experimentar a alegria do casamento. Não modifique seu sonho, mas o aprimore, tornando-o mais encantador. Em seguida, condense seu desejo em uma única sensação ou ato que implique sua realização. Neste mundo ocidental, uma mulher casada usa uma aliança no dedo anular da mão esquerda. Imaginar-se grávida não significa que você está casada só porque está grávida. Imaginar-se tendo relações com um homem ou que ele a beija não significa estar casada com ele. Mas uma aliança de casamento em seu dedo anular, sim. Relaxe em uma poltrona confortável ou deite-se de costas e entregue-se a um estado semelhante ao sono. Então assuma a sensação de estar casada. Imagine uma aliança em seu dedo anular. Toque nessa aliança. Gire ela ao redor do seu dedo. Olhe para ela com os olhos da sua mente. Mantenha sua atenção nela, até que ela alcance a nitidez e a sensação de realidade. Perca-se tanto nessa sensação da aliança em seu dedo, que quando abrir os olhos, ficará surpresa por ela não estar lá de verdade. No caso dos homens, que também querem arrumar uma parceira, se você for um homem que não costuma nem pensa em usar uma aliança, pode imaginar algo similar a ter uma aliança que signifique compromisso com alguém. Pergunte-se como se sentiria se tivesse uma esposa para cuidar. Assuma a sensação de ser um homem felizmente casado neste momento. John Murdoch quer saber o que deve fazer para ter pensamentos criativos, como os necessários para se tornar um bom escritor. O que ele deve fazer? Deve supor que a história já está escrita e aceita por uma grande editora. Ele deve combinar a ideia de ser um escritor com a sensação de satisfação e repetir a frase, não é maravilhoso? Ou obrigado, 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 várias vezes, até se sentir bem-sucedido. Ou imaginar um amigo o parabenizando. Existem inúmeras maneiras de se imaginar como um escritor de sucesso. Quando ele finalmente aceitar esse sucesso, então o sucesso de fato pode vir até ele. Ele não deve pensar em receber inspiração para escrever, mas viver e agir como se fosse agora o autor que tanto deseja ser. Deve antes assumir que tem esse talento para escrever. Deve antes pensar no padrão que deseja exibir externamente. Se ele escrever um livro e ninguém estiver disposto a comprá-lo, não há satisfação nisso. Então ele deve agir como se as pessoas estivessem ansiosas para ler seu livro e viver como se não conseguisse produzir histórias ou livros rápido o suficiente para atender a tanta gente que quer ler suas obras. Se persistir nessa suposição, tudo o que for necessário para alcançar seu objetivo logo florescerá. E o que era suposição vira materialização ou fato. Alguém que se identificou apenas como Sr. JM pergunta: como imagino audiências maiores para minhas palestras? Posso responder melhor compartilhando a técnica usada por um professor muito habilidoso que conheço. Quando esse homem veio pela primeira vez para este país, começou a falar em uma pequena sala na cidade de Nova York. Embora apenas 50 ou 60 pessoas frequentassem sua reunião de domingo de manhã e elas se sentassem na frente, esse professor ficava no pódio e imaginava uma vasta audiência. E então ele dizia em seu pensamento para o espaço vazio: vocês podem me ouvir aí atrás? Hoje esse homem fala no Carnegie Hall, em Nova York, para aproximadamente 2.500 pessoas, todos os domingos de manhã e quarta-feira à noite. Ele queria falar para multidões. Ele não era modesto. Ele não tentava enganar a si mesmo, mas construía uma multidão em sua própria consciência. E as multidões vinham. Então o que posso dizer para o JM é: fique diante de uma grande plateia. Dirija-se a essa plateia. Sinta que está no palco
E esse sentimento vai trazer tudo o que for necessário para que isso de fato aconteça. Pamela Jones pergunta: é possível imaginar várias coisas ao mesmo tempo, ou devo limitar minha imaginação a um desejo? Pessoalmente, gosto de limitar meu ato imaginativo a um único pensamento. Mas isso não significa que vou parar por aí. Ao longo do dia, posso imaginar muitas coisas. Mas em vez de imaginar muitas coisas pequenas, sugiro que você imagine algo tão grande que inclua todas as coisas pequenas. Em vez de imaginar riqueza, saúde e amigos, imagine estar extasiado. Você não poderia estar extasiado e sentir dor. Você não poderia estar extasiado e ser ameaçado com um aviso de despejo. Você não poderia estar extasiado se não estivesse desfrutando de uma medida completa de amizade e amor. Como seria o sentimento de estar extasiado sem saber o que aconteceu para produzir esse êxtase? Reduza a ideia de êxtase à sensação única de "não é maravilhoso"? Não permita que a mente consciente e racional pergunte o porquê. Porque se o fizer, começará a procurar causas visíveis e então a sensação será perdida. Em vez disso, repita várias vezes: "não é maravilhoso, não é maravilhoso". Suspenda o julgamento sobre o que é maravilhoso. Capture a única sensação de maravilha de tudo isso, e coisas acontecerão para testemunhar a verdade dessa sensação. Eu prometo a você, isso incluirá todas as coisas pequenas. Kenneth Wright pergunta: com que frequência devo realizar o ato imaginativo, alguns dias ou várias semanas? No livro de Gênesis, se conta a história de Jacó lutando com um anjo. Esta história nos dá a pista de que estamos procurando, que quando a satisfação é alcançada, nada mais precisa ser feito quanto a meditar sobre o bem almejado. Quando o sentimento de realidade é seu, então o trabalho de plantio foi feito como devia ser feito. O desejo de repetir o ato da oração é perdido, tendo sido substituído pelo sentimento de realização. Você não pode persistir em querer o que você já tem. Se você assume que é o que deseja ser, até o ponto de êxtase, você não deseja mais. Seu ato imaginativo é tanto um ato criativo quanto um ato físico. Pois assim como o homem tem filhos de sua própria espécie, seu ato imaginativo o transforma na semelhança daquilo que se imaginou. No entanto, se você não alcançar o ponto de satisfação, repita a ação várias vezes, até sentir como se tivesse tocado nisso, e até atingir a sensação de não precisar mais pedir por isso ou desejar isso. Pois não se continua com fome depois que a barriga está cheia. Jeffrey Carter pergunta: quando assumimos que já temos o que queremos, como você ensina, devemos também ter em mente que Deus ou uma força maior vai garantir que vamos de fato receber isso em nossas vidas? A aceitação do que você quer receber organiza os meios para trazer isso até você. Assuma o sentimento de que seu desejo foi realizado e seu eu dimensionalmente maior determinará os meios. Quando você se apropria de um estado onde sente que algo já é seu, a atividade do dia desviará sua mente de todos os pensamentos ansiosos, para que você não procure por sinais. Você não precisa carregar a sensação de que alguma presença vai fazer isso por você. Ao contrário, você já sabe que já está feito. Sabendo que isso já é um fato, caminhe como se o fosse, e as coisas acontecerão para torná-lo realidade. Você não precisa se preocupar com alguma presença fazendo algo por você. O seu eu mais profundo e dimensionalmente maior já fez isso. Tudo o que você faz é se mover para o lugar que você mesmo preparou para você com sua imaginação. Lembre-se da história do homem que correu para casa depois de se encontrar com Jesus e seu servo disse: "Seu filho vive." E quando ele perguntou em que hora isso aconteceu, o servo respondeu: "À 7ª hora." Na mesma hora em que ele assumiu seu desejo, isso foi feito para ele, pois foi à 7ª hora que o mestre disse: "Seu filho vive." Seu desejo já está concedido. Caminhe como se fosse assim mesmo. E embora o tempo passe lentamente, nesta dimensão de seu ser, ele ainda lhe trará a confirmação de sua suposição. Peço-lhe que não seja impaciente, no entanto. Se há uma coisa que você realmente precisa, é de paciência. Diane Nelson pergunta: não há uma lei que diz que você não pode conseguir algo de graça? Devemos ou não devemos ganhar o que desejamos? A criação está concluída. É de bom grado que seu pai lhe dá o reino. A parábola do filho pródigo é a sua resposta. Apesar do desperdício do homem,
quando ele volta a seus sentidos e se lembra de quem ele se alimenta do bezerro gordo, da abundância, e usa a roupa e o anel da autoridade. Não há nada a ganhar. A criação foi concluída na fundação do tempo. Você, como homem, é Deus tornando-se visível, com o propósito de mostrar o que é, não o que será. Não pense que você deve trabalhar para conquistar sua salvação com o suor de sua testa. Não são 4 meses até a colheita. Os campos já estão brancos. Basta enfiar a foice. Sim, um trabalho é exigido. Mas ele não deve ser forçado nem enfadonho. E ele deve começar na mente. Trabalhe na aceitação, que o recebimento vai ser mais suave. Sem a aceitação, o trabalho se torna mais árduo. Dona Phillips pergunta: você não acha que a ideia de que a criação está concluída tira a iniciativa de alguém? Ótima pergunta, que complementa a anterior. Se você observar um evento antes que ele aconteça, então este evento é um entre tantos que já estão pré-estabelecidos na dimensão onde todos os fins já existem. É nesse sentido que toda a criação já está concluída, porque todos os fins já foram criados. Agora, para qual fim ou destino você caminha, depende do uso de sua imaginação nesse momento. Você não precisa ir na direção do destino que a cartomante previu para você. Esse destino com certeza existe, mas não é sua única opção. Você pode, pela mudança em seu conceito sobre si mesmo, interferir no seu futuro e moldá-lo em harmonia com seu conceito alterado de si mesmo. Esta capacidade de mudar o futuro não nega que a criação está concluída? Essa pergunta é minha, em cima da anterior. Não. Você, ao mudar seu conceito de si mesmo, muda sua relação com as coisas. Se você rearranja as palavras de uma peça para escrever uma diferente, você não criou novas palavras, mas apenas teve a alegria de rearranjá-las. Seu conceito sobre si mesmo determina a ordem dos eventos que você encontra. Eles estão na fundação do mundo, mas não a ordem de sua disposição. Todas as letras já existem, mas as palavras que elas vão formar dependem da sua organização. Ótimo! Seguindo aqui com a pergunta do Timothy Harris. Ele pergunta: por que alguém que trabalha arduamente na metafísica ou com a metafísica sempre parece estar quebrado ou vivendo na escassez? Porque ele não aplicou realmente a metafísica e continua confundindo o entregador com o remetente. Continua dando importância para o entregador e esquecendo do remetente. Não estou falando de uma abordagem superficial da vida, mas de uma aplicação diária da lei da consciência. Quando você se apropria do seu bem, não há necessidade de que um homem ou organização atue como um meio pelo qual seu bem virá até você. O que lhe pertence por direito de consciência virá até você de algum jeito. Mas não é um jeito que é importante, mas seu estado de consciência. Vivendo em um mundo de homens, o dinheiro é necessário em minha vida cotidiana. Se eu o convidar para almoçar amanhã, devo pagar a conta. Quando sair do hotel, devo pagar a conta. Para pegar o trem de volta a Nova York, minha passagem de trem deve ser paga. Eu preciso de dinheiro, e ele tem que estar lá. Não vou dizer, Deus sabe o que é melhor, e ele sabe que preciso de dinheiro. Pelo contrário, vou apropriar-me do dinheiro como se já o tivesse. Devemos viver ousadamente. Devemos passar pela vida como se possuíssemos o que queremos possuir. Não pense que porque você ajudou o outro, alguém fora de você viu suas boas obras e lhe dará algo para aliviar seu fardo. Não há ninguém para fazer isso por você. Você mesmo, deve ousadamente apropriar-se do que seu pai já lhe deu. Não espere pelo outro, porque você não depende do outro. Você depende da sua consciência. Pouco importa quem seja esse outro que vai lhe trazer o que você precisa. Porque quem está lhe mandando o que você precisa é sua consciência. É ela quem escolhe o entregador. Larry Jackson pergunta: pode uma pessoa não educada se educar ao assumir a sensação de estar educada? Sim. O interesse despertado é recompensado com informações de todos os lados. Você deve desejar sinceramente ser bem instruído. O desejo de ser bem instruído, seguido pela suposição de que você já o é, torna você seletivo em sua leitura. Conforme avança em sua educação, você se torna automaticamente mais seletivo
mais discriminativo em tudo o que faz. Cynthia Bake pergunta: meu marido e eu estamos fazendo seu curso juntos. Devemos discutir nossos desejos um com o outro? Existem duas declarações espirituais que permeiam a Bíblia. Uma delas é: vai e não digas a ninguém. E outra é: eu vos disse antes que acontecesse, para que quando acontecer, vós acrediteis. É preciso ousadia espiritual para dizer a outro que seu desejo está realizado, antes mesmo de se realizar de fato. Se você não tem esse tipo de ousadia, então é melhor ficar calado. Pessoalmente, gosto de contar meus planos à minha esposa, porque ambos nos emocionamos quando eles se concretizam. A primeira pessoa a quem um homem quer provar essa lei é sua esposa. Dizem que Maomé é eternamente grande, porque seu primeiro discípulo foi sua esposa. Então, contar ou não contar? Conte, se fizer bem para você. Se gerar algum tipo de pressão ou medo de não honrar esse compromisso, então é melhor guardar para si. Eles devem trabalhar no mesmo projeto, ela e o marido, ou em projetos separados? Essa pergunta também é minha. Isso é totalmente com eles. Depende do caso deles, da relação deles. Mesmo em casais, vemos um torcendo contra o outro. Nesse caso, não. Minha esposa e eu temos interesses diferentes, mas temos muito em comum. Já contei aqui a história sobre o nosso retorno aos Estados Unidos nessa primavera. Eu senti que era meu dever como marido conseguir passagem de volta para a América. Então me apropriei disso. Fiz disso meu maior propósito. Era mais da vontade dela voltar, mas fiz do desejo dela o meu desejo. Ela também cuida dos meus interesses, quando mantém a casa limpa e arrumada e encontra uma boa escola para nossa filha. Muitas vezes minha esposa me pede para imaginar por ela, como se ela tivesse mais fé na minha capacidade de fazer isso do que na capacidade dela de fazer o mesmo. Isso me lisonjeia. Porque todo bom homem quer sentir que sua família tem fé nele. Então não vejo nada de errado na comunhão ou compartilhamento de propósitos entre duas pessoas que se amam. Ronald Lewis pergunta: você fala que devemos sentir a realidade do que queremos realizar antes de adormecer, mas esse estágio de sonolência não nos deixa desprovidos de emoção? Quando falo de sentimento, não me refiro à emoção, mas à aceitação do fato de que o desejo está realizado. Sentir gratidão, satisfação ou contentamento torna fácil dizer obrigado, não é maravilhoso ou está feito. Quando você entra no estado de gratidão, pode acordar sabendo que está feito ou adormecer na sensação do desejo realizado. Sharone Tolin pergunta: o amor é um produto da sua própria consciência? Todas as coisas existem em sua consciência, seja amor ou ódio. Nada vem de fora. As colinas para as quais você olha em busca de ajuda já estão dentro de você. Seus sentimentos de amor, ódio ou indiferença brotam todos da sua própria consciência. Você é infinitamente maior do que poderia conceber de si mesmo. O amor não é um produto seu. O amor é o que você é. Você é amor. Pois é isso que Deus é. E o nome de Deus é Eu Sou. Esse mesmo nome que você diz antes do seu nome como indivíduo, ou como se define nesse momento. Eu sou Neville. Eu sou é Deus, que vem antes de Neville. Eu sou rico. Eu sou é Deus, que vem antes desse conceito que me identifica como alguém que é rico. Linda Johnson pergunta: se meus desejos só podem se realizar daqui a 6 meses ou 1 ano, devo esperar para imaginá-los realizados mais perto da data que eles podem se realizar? Quando o desejo se apresenta para você agora, então esse é o momento de aceitar seu desejo em sua plenitude. Talvez haja razões pelas quais a urgência lhe foi dada nesse momento. Seu ser tridimensional pode pensar que não pode ser agora, mas sua mente de 4ª dimensão sabe que já é. Então o desejo deve ser aceito por você como um fato físico agora. Suponha que você queira construir uma casa. A urgência de tê-la é agora. Mas vai levar tempo até ela estar pronta para ser habitada. Embora a urgência pareça grande, não espere se ajustar a ela. Reivindique a posse agora e deixe-se materializar sem pensar no como vai acontecer. Não diga que levará 6 meses ou 1 ano. No momento em que o desejo vem sobre você, assuma que já é um fato. Você e apenas você é que pode dar um intervalo de tempo ao seu desejo. E o tempo é relativo quando se trata deste mundo.
Não espere que nada aconteça. Aceite agora como se fosse verdade e veja o que acontece. Quando você tem um desejo, a mais profunda parte de você, que muitos chamam de Deus, é que está falando. Ele o instiga, através da linguagem do desejo, a aceitar aquilo que não é e que virá a ser. O desejo é simplesmente a comunhão dele com você, dizendo que seu desejo é seu agora. Sua aceitação desse fato é comprovada pelo seu completo acordo com ele, aceitando isso como se fosse uma verdade absoluta. Trevor Robbins pergunta: por que alguns de nós morrem jovens? Nossas vidas não são, retrospectivamente, medidas por anos, mas pelo conteúdo desses anos. Então, o que você consideraria uma vida plena? Essa pergunta é minha. Uma vida com uma variedade de experiências. Quanto mais variadas forem, mais rica é a sua vida. Na morte, ou fora deste mundo de César, você funciona em um mundo dimensionalmente maior e continua desempenhando seu papel como se tocasse um teclado composto por teclas de experiências humanas. Portanto, quanto mais variadas forem suas experiências, mais refinado é seu instrumento e mais rica é a sua vida. E quanto a uma criança que morre ao nascer? Pergunta minha também. A criança que nasce vive para sempre, pois nada morre. Pode parecer que a criança que morre, ao nascer, não tem um teclado de experiências humanas, mas como um poeta disse uma vez, ele desenhou um círculo que me excluía, infiel, canalha, uma coisa a se desprezar. Mas o amor e eu tivemos a inteligência de vencer e desenhamos um círculo que o incluiu. O ente querido tem acesso às experiências sensoriais daqueles que o amam. Deus é amor, portanto, em última instância, todos temos esse instrumento espiritual onde se pode acessar as impressões sensoriais de todas as pessoas que já viveram na Terra. Martin Legato pergunta: qual é a sua técnica de oração? Ela começa com o desejo, pois o desejo é o princípio motor de toda ação. Você deve conhecer e definir seu objetivo, então condensá-lo em uma sensação que implique sua realização. Quando seu desejo estiver claramente definido, imobilize seu corpo físico e experimente em sua imaginação a ação que implica a sua realização. Repita este ato várias vezes, até que ele tenha a vivacidade e a sensação de realidade. Ou condense seu desejo em uma única frase que implique realização, como obrigado, Pai, não é maravilhoso? Ou está feito. Repita essa frase condensada ou ação em sua imaginação várias vezes. Então desperte desse estado. Ou adormeça com ele, se fizer essa meditação na hora de dormir. Não importa. Pois o ato está concluído quando você o aceita completamente como acabado nesse estado sonolento, mesmo que não adormeça totalmente em seguida. Tricia Braden pergunta: duas pessoas querem a mesma posição. Uma a tem. A outra já teve e agora quer recuperá-la. Isso é correto do ponto de vista espiritual? Seu pai, ou você dimensionalmente maior, tem maneiras e meios que você desconhece. Aceite sua sabedoria. Sinta que seu desejo está realizado, então permita que seu pai o dê a você. A pessoa atual pode ser promovida a uma posição mais alta ou se casar com um homem de grande riqueza e desistir do emprego. Ela pode herdar uma grande quantia de dinheiro ou optar por se mudar para outro estado. Muitas pessoas dizem que querem trabalhar, mas eu questiono isso sinceramente. Elas querem segurança e condicionam a segurança a um emprego. Mas eu realmente não acredito que uma pessoa realmente queira se levantar de manhã e ir trabalhar numa empresa específica, mas sim os benefícios que essa empresa pode lhe dar. E esses benefícios podem vir de uma outra situação qualquer, e não especificamente de um emprego ou de uma determinada empresa. Isidor Garber pergunta: qual é a causa da doença e da dor? O corpo físico é um filtro emocional. Muitos problemas humanos, antes considerados puramente físicos, agora são reconhecidos como enraizados em perturbações emocionais. A dor vem da falta de relaxamento. Quando você dorme, não há dor. Se você está sob anestesia, não há dor, porque você está relaxado, por assim dizer. Se você tem dor, é porque está tenso e tentando forçar algo. Você não pode forçar uma ideia a se materializar. Você deve simplesmente se apropriar dela, com mais atenção e menos esforço. Somente a prática o levará a esse ponto, onde você pode ser focado e mesmo assim permanecer relaxado.
Aqui estão duas ideias completamente opostas que você deve mesclar até aprender, através da prática. Como ser atento, mas não tenso. Você deve se manter no estado de contentamento. Nesse estado, você conserva o foco no seu propósito, mas sem tensão. Martina Cosgrave pergunta: não importa o quanto eu tente ser feliz, no fundo tenho uma sensação melancólica de ser excluída. Por que isso acontece comigo? Porque você sente que não é desejado, ou desejada no caso dela. Se eu fosse você, assumiria que sou desejada. A suposição de que você é desejada pode parecer falsa quando assumida pela primeira vez, mas se você se sentir desejada e respeitada e persistir nessa suposição, ficará surpresa como os outros agirão em acordo com isso. Eles começarão a ver qualidades em você que nunca tinham visto antes. Eu prometo a você. Se você apenas assumir que é desejada, assim será. Naomi Howland pergunta: se a segurança veio para mim através da morte de um ente querido que me tornou herdeira de um bom dinheiro, eu causei essa morte com o meu pensamento? Não pense por um segundo que você causou uma morte com seu pensamento ao assumir a segurança e ela vir através da morte de alguém. O você maior não vai prejudicar ninguém. Ele vê tudo e, conhecendo a duração de vida de todos, pode inspirar o outro a lhe dar aquilo que pode justificar sua suposição. Você não matou a pessoa que o nomeou em seu testamento. Se alguns dias após sua aceitação completa da ideia de segurança, o tio João ou o tio José fez sua saída deste plano tridimensional e deixou para você sua propriedade, é apenas porque era a hora desse tio ir embora. No entanto, ele não morreu nem um segundo antes ou depois da hora que tinha que morrer, ou desencarnar. O você maior viu o tempo de vida desse tio e usou como meio para realizar a concretização do seu sentimento de segurança. A aceitação do fim traz os meios para a realização desse fim. Não se preocupe com mais nada além do fim ou do resultado final. Lembre-se sempre de que a responsabilidade de torná-lo real é completamente removida de seus ombros. É seu porque você o aceita como tal. Ruth Falligant pergunta: eu tenho mais de um objetivo. Seria ineficaz concentrar-me em diferentes objetivos em diferentes períodos de concentração? Gosto de ter uma ambição dominante, restringi-la a uma única frase curta, ou ação que implique sua realização. Mas não limito minha ambição. Basta ter o cuidado de incluir nesse grande objetivo todos os outros menores. Yakima Stack pergunta: acho difícil mudar meu conceito de mim mesmo. Por quê? Porque seu desejo de mudar não foi despertado o suficiente. Se você se apaixonasse pelo que realmente quer ser, você se tornaria isso. É preciso uma fome intensa para provocar uma transformação em si mesmo. Como diz aquela passagem bíblica: como a corça suspira pelas correntes de água, assim a minha alma suspira por ti, ó Senhor. Se você ficasse tão sedento de perfeição quanto a pequena corça está sedenta de água, a ponto de desafiar a raiva do tigre na floresta, você se tornaria perfeito, ou sua melhor versão. Thompson Ridgway pergunta: estou contemplando um empreendimento comercial. Significa muito para mim, mas não consigo imaginar como isso pode se tornar realidade. Você está livre dessa responsabilidade. Você não precisa torná-la realidade, pois já é. Embora seu conceito de si mesmo pareça tão distante do empreendimento que você agora contempla, ele já existe agora como uma realidade dentro de você. Pergunte a si mesmo como você se sentiria e o que estaria fazendo se seu empreendimento comercial já fosse um grande sucesso. Identifique-se com esse personagem e sentimento e você ficará surpreso com o quão rapidamente realizará seu sonho. O único sacrifício que você precisa fazer é abandonar seu conceito atual de si mesmo e apropriar-se daquilo que quer expressar. Luiz Jean Seidel pergunta: como estudante de metafísica, fui ensinado a acreditar que crenças raciais e suposições universais me afetam. Você quer dizer que apenas na medida em que dou a essas crenças universais poder sobre mim, sou influenciado por elas? Sim, é apenas o seu ponto de vista individual, já que seu mundo está sempre testemunhando seu conceito atual de si mesmo. Se alguém o ofende,
Mude seu conceito de si mesmo. Essa é a única maneira de os outros mudarem. O jornal de hoje pode ser lido por qualquer pessoa que nos ouve nesse momento, e nenhuma interpretará a mesma história da mesma maneira. Um ficará animado, o outro deprimido, o outro indiferente, e assim por diante. No entanto, é a mesma história. Suposições universais, crenças raciais, chame como quiser. Elas não são importantes para você. O que é importante é o seu conceito sobre si mesmo, não o de outra pessoa sobre você. Pois o conceito que você tem de si mesmo determina o conceito que os outros têm de você. Deixe os outros em paz. O que eles são para você? Siga seus próprios desejos e os seus próprios conceitos. A lei está sempre em operação, sempre absoluta. Sua consciência é a base sobre a qual todas as estruturas descansam. Observe sobre o que você está ciente. Você não precisa se preocupar com os outros porque você é sustentado pela autoridade absoluta desta lei. Nenhum homem vem até você por vontade própria, seja ele bom, ruim ou indiferente. Ele não escolheu você, você o escolheu. Ele foi atraído por você por causa do que você é, ou pensa de si mesmo. Você não pode destruir o estado que o outro representa pela força. Ao contrário, deixe-o em paz. O que é ele para você? Eleve-se a um nível mais alto de consciência e encontrará um novo mundo esperando por você. E à medida que você se santifica, os outros são santificados, como Jesus o fez. Marjorie Davenport pergunta: quem escreveu a Bíblia? A Bíblia foi escrita por homens inteligentes que usaram mitos solares e fálicos para revelar verdades psicológicas, mas temos confundido a alegoria deles com a história e, portanto, falhamos em ver sua verdadeira mensagem. É estranho, mas quando a Bíblia foi lançada no mundo e a aceitação parecia ser total, a grande biblioteca de Alexandria foi queimada até o chão, não deixando nenhum registro de como a Bíblia surgiu. Poucas pessoas podem ler outras línguas, então não podem comparar suas crenças com as de outros. Nossas igrejas não nos incentivam a comparar. Quantos dos milhões que aceitam a Bíblia como fato já questionaram? Acreditando que é a palavra de Deus, eles aceitam cegamente as palavras e assim perdem a essência que elas contêm. Tendo aceitado o veículo, eles não entendem o que o veículo transmite. Ned Murray pergunta: você usa os apócrifos? Não em meu ensinamento. Tenho vários volumes deles em casa. Eles não são melhores do que os 66 livros de nossa Bíblia atual. Eles estão simplesmente contando a mesma verdade, de uma maneira diferente. Por exemplo, a história que é contada de Jesus quando menino, observando crianças fazendo pássaros de lama, segurando os pássaros em suas mãos. Eles fingem que os pássaros estão voando. Jesus se aproxima e derruba os pássaros de suas mãos. Enquanto começam a chorar, ele pega um dos pássaros quebrados e o remodela. Segurando-o alto, ele sopra sobre ele e o pássaro sai voando. Aqui está uma história de alguém que veio para quebrar os ídolos nas mentes dos homens e, em seguida, mostrar-lhes como usar a mesma substância e remodelá-la em uma forma bonita e dar-lhe vida. Isso é o que essa história está tentando transmitir. Eu venho não para trazer paz, mas uma espada. A verdade mata todas as pequenas aves de lama da mente. Mata ilusões e depois as remodela em um novo padrão que liberta o homem. Joslane Arled pergunta: se Jesus fosse um personagem fictício criado por escritores bíblicos com o propósito de ilustrar certos dramas psicológicos, como você explica o fato de que ele e sua filosofia são mencionados na história não religiosa e não cristã daquela época? Não eram Pôncio Pilatos e Herodes funcionários romanos de carne e osso naquela época? A história de Jesus é idêntica à história do Salvador hindu Krishna. Eles são os mesmos personagens psicológicos. Ambos supostamente nasceram de mães virgens. Os governantes da época tentaram matá-los quando eram crianças. Ambos curavam os doentes, ressuscitavam os mortos, ensinavam o evangelho do amor e morreram como mártires pela humanidade. Hindus e cristãos acreditam que seu Salvador é Deus feito homem. Hoje as pessoas citam Sócrates, mas a única prova de que Sócrates existiu está nas obras de Platão. Dizem que Sócrates bebeu cicuta, mas eu pergunto a você, quem é Sócrates? Uma vez eu citei uma linha de Shakespeare e uma senhora me disse: mas Hamlet disse isso.
Hamlet nunca disse isso. Shakespeare é que escreveu as linhas e colocou as palavras na boca de um personagem que ele criou e chamou de Hamlet. Laura Cripps pergunta: você usa afirmações e negações? Vamos deixar essas escolas de pensamento que usam afirmações e negações. A melhor afirmação, e a única eficaz, é uma suposição que, em si, implica a negação do estado anterior. A melhor negação é a indiferença total. As coisas murcham e morrem pela indiferença. Elas são mantidas vivas pela atenção. Você não nega uma coisa dizendo que ela não existe. Pelo contrário, você coloca sentimento nela, reconhecendo-a. E o que você reconhece como verdadeiro é verdadeiro para você, seja bom, ruim ou indiferente. Lester Campbell Cooper pergunta: é possível alguém parecer morto sem ter morrido de verdade? Sim, cito aqui como exemplo o general Lee, que nasceu 2 anos após sua mãe ter sido dada como morta, ou seja, foi sepultada viva. Felizmente para ela, ela não foi embalsamada ou enterrada na terra, mas em um túmulo onde alguém ouviu o seu choro e a libertou. 2 anos depois, a senhora Lee deu à luz a um filho, que adulto viria a se tornar o general Lee. Isso faz parte da história deste país. Irving Jewell pergunta: como pode alguém que foi educado na pobreza na juventude se tornar um sucesso na vida? Somos criaturas de hábito, formando padrões mentais que se repetem incessantemente. Embora o hábito atue como uma lei compelida que leva alguém a repetir os padrões, não é uma lei em si, pois você e eu podemos mudar esses padrões. Muitos homens bem-sucedidos como Henry Ford, Rockefeller e Carnegie foram pobres em sua juventude. Muitos dos grandes nomes deste país vieram de famílias pobres, mas deixaram para trás grandes realizações no mundo político, artístico e financeiro. Certa noite, um amigo meu participou de uma reunião para jovens executivos de publicidade. O palestrante da noite disse a esses jovens: eu tenho apenas uma coisa a dizer a vocês esta noite, que é, por sua grandiosidade, é que alcançarão o topo. E pegando uma tigela comum, ele a encheu com 2 sacos, um de nozes inglesas e outro de feijões pequenos. Misturando-as com a mão, começou a sacudir a tigela e disse: esta tigela é a tigela da vida. Você não pode parar de sacudir, pois a vida é um pulso constante, um ritmo vivo, mas observe. E enquanto observavam, as nozes grandes subiam para o topo da tigela, enquanto os feijões pequenos caíam para o fundo. Olhando para a tigela, o homem perguntou: quem de vocês está reclamando, perguntando por que isso acontece comigo? Por que não consigo vencer e coisas assim? Ele acrescentou: não é estranho, o som vem da tigela e não de fora. Um feijão está reclamando que se tivesse tido o mesmo ambiente que a nós, ele também faria coisas grandes, mas ele nunca teve a chance. Então ele pegou um pequeno feijão do fundo da tigela e o colocou no topo dizendo: eu posso mover o feijão através da pura força, mas não posso parar a tigela da vida de sacudir. E enquanto ele sacudia a tigela, o pequeno feijão mais uma vez escorregava para o fundo. Ouvindo outra voz de queixa, ele perguntou: o que é isso que eu estou ouvindo? Vocês estão dizendo que eu deveria pegar um daqueles grandalhões que pensa que é tão grande e colocá-lo no fundo para ver o que acontece com ele? Vocês acreditam que ele será tão limitado quanto vocês, porque será privado da oportunidade de grandes coisas, assim como vocês? Vamos ver. Então o palestrante pegou uma das nozes grandes e a empurrou até o fundo da tigela, dizendo: ainda não consigo parar a tigela de sacudir. E enquanto todos observavam, a grande noz subia novamente para o topo. Então o palestrante acrescentou: senhores, se vocês realmente querem ter sucesso na vida, tornem-se grandes. Meu amigo levou essa mensagem a sério e começou a assumir que era um empresário bem-sucedido. Hoje ele é verdadeiramente um grande homem de sucesso, se você aceitar que o sucesso é medido em dólares. Ele agora emprega mais de 10.000 pessoas na cidade de Nova York. Cada um de vocês pode fazer o que ele fez. Assuma que você é o que deseja ser. Caminhe nessa suposição e ela se solidificará como um fato. E assim encerramos nossa sessão de perguntas e respostas.